Fala turma, tudo bem? Alex Neves aqui falando com vocês. Vamos começar agora a jornada de podcast. Então vocês acompanhem nas redes sociais. No início, gente, vai ser a cada 15 dias a gente vai estar lançando um podcast diferente. Só que assim, hoje é de uma maneira especial. Não porque seja o primeiro. Hoje eu estou aqui com o sócio-diretor da J. Becker Loteamentos. Eu estou aqui com o Alisson. Então, nada melhor do que apresentar de maneira efetiva quem realmente começou todo esse empreendimento que é a J. Becker Loteamentos. Alisson, obrigado por aceitar nosso convite. E assim, Alisson, eu não vou querer fazer uma pergunta simples para você de quem é você para você se apresentar. Pelo contrário, então, te conheço há muito tempo, a gente corta esse tipo de fala, né, vamos dizer assim, mas eu quero saber que por trás desse cargo de liderança de sócio-diretor da J. Becker Loteamentos, quem é o Alisson? Olá, Alex, obrigado pelo convite, por fazer parte desse projeto seu. Seja muito abençoado. Amém. E obrigado pela honra de ser o primeiro entrevistado. Eu sou uma pessoa simples aqui da nossa região, morador de Dom Aquino desde os 9 anos de idade, quando eu vim com a minha família do Paraná. E aprendi bastante com meu pai foi sempre meu mestre. E aprendi com ele a trabalhar primeiro no ramo da indústria, né? A gente tem indústria de cerâmica, tinha em Dom Aquino, agora tem em Jucimeira. A gente é desse ramo, sou administrador de empresas. E há alguns anos a gente decidiu empreender na área de loteamentos, com a ajuda do nosso sócio, do Anderson Becker, lá de Santa Catarina. Tem uma empresa grande de loteamento lá, muito, muito famosa, a Becker Loteamentos. Então, a expertise dele, ele teve essa visão que o Mato Grosso é um estado que ele não poderia deixar de investir. E ele teve essa ideia de investir no Mato Grosso e procurou parceiros para investir aqui. E foi com o meu pai, que é tio dele, que ele buscou essa parceria. E então a gente decidiu junto, como uma empresa familiar, iniciar os trabalhos aqui no Mato Grosso. Então a gente iniciou em Dom Aquino, fizemos um belo empreendimento lá, começamos de casa, onde eu moro. Como é o nome do empreendimento em Dom Aquino? Começamos com o Residencial Água Azul, é um loteamento de 320 lotes. Fizemos uma praça, entregamos uma praça para a cidade muito bonita, com um lago. Então a gente fez um primeiro loteamento lá que foi para mostrar para que a J. Becker veio para o Mato Grosso. E dando sequência, a gente está fazendo agora um loteamento na cidade de Jaciara, que é uma cidade bem interessante economicamente aqui para a nossa microrregião. Então, a gente está empreendendo aqui agora e acreditamos bastante nesse município. Interessante, Alisson. E para o nosso público que está aqui ouvindo nós, como você falou da grande empresa de loteamentos, a Becker Loteamentos, hoje de Santa Catarina, eu quero que você explique para quem não conhece ainda, quem é a Becker Loteamentos? Então, Alex, a Becker é uma empresa fundada pelo Anderson Becker. O Anderson, ele é primo meu. A mãe dele é irmã do meu finado pai. O Anderson, ele veio de família humilde, assim como meu pai tinha vindo de família humilde também. Ainda somos uma família simples, mas conseguimos alcançar alguns objetivos. E o Anderson, ele, no início da carreira dele, ele se inspirava numa pessoa que saiu de Santa Catarina, que era o local de origem do meu pai, e veio para o Mato Grosso e conseguiu criar a empresa dele e ser bem sucedido. Então, dentre as pessoas da família do Anderson, uma pessoa que ele enxergou que teve essa característica de sair e desbravar o mundo e conseguir alguma coisa, foi o meu pai. E o Anderson, ele conseguiu fazer algo muito grande com essa inspiração lá em Santa Catarina. Então, ele começou num ramo um pouco mais simples, que era fazer limpezas diárias para loteamentos. Após isso, ele conseguiu perceber que tinham uma valorização maior para as pessoas que conseguiam aprovar os loteamentos e cuidar da parte burocrática. Então, ele se especializou nisso. E quando ele viu que era possível ele mesmo começar a fazer os loteamentos dele, ele começou a fazer. Então, ele conseguiu entrar num ramo muito bom, que é para poucas pessoas conseguem entrar, e ele conseguiu ter sucesso nesse ramo, através de parcerias.
Ele, como ele iniciou com pouco, ele buscava muitos parceiros para donos de terreno, parceiros com capital para ajudar a fazer o loteamento. Então ele começou dessa forma. E a solidez dos negócios que ele fazia e a forma que ele trabalhava com seriedade, com prosperidade, fez ele aumentar esse número de obras, esse número de empreendimentos cada vez mais. Foi quando o Anderson percebeu que o Mato Grosso é um estado muito pujante do nosso país e ele quis fazer empreender aqui também, quis trabalhar aqui no Mato Grosso. Quando ele quis trabalhar aqui no Mato Grosso, de quem ele lembrou? De uma pessoa que inspirou ele no passado, do meu pai. E aí ele procurou meu pai, procurou nossa família e teve essa ideia de iniciar as operações aqui no Mato Grosso junto com a gente. Então essa é a história da Becker junto com a J. Becker aqui no Mato Grosso. Claro, isso é bacana. Eu acompanhei toda a história, né? Então, assim, para as pessoas saberem realmente quem é a J. Becker, quem é a Becker, uma empresa desse potencial tá vindo investir em Mato Grosso, é o que eu costumo dizer. Não é qualquer empresa que está aqui. É uma empresa, uma das maiores hoje do Brasil. E eu acho que seria interessante, o público vai querer saber, né, Alisson, quando você percebeu que essa parceria com Anderson Becker seria algo grande? Quando você percebeu que esse ramo do loteamento seria algo inovador? Porque vocês, como vocês deixou claro, vocês começaram com a cerâmica. Então, vocês veio para a parte do quê? Do desbravamento de terra. Então, assim, acho legal você passar um pouco para o público como foi essas escolhas, como foi essa negociação e o que você enxergou ali que você estava construindo algo maior com o Anderson. Certo, Alex, desde o início, né, a gente já quis fazer algo para mostrar a qualidade e o que a Becker já sabia fazer em Santa Catarina, replicar isso no Mato Grosso. A gente começou numa cidade pequena, na cidade que eu moro, em Dom Aquino, mas a gente começou fazendo algo muito, muito bonito. Então fizemos um loteamento lá, um padrão de uma cidade grande, algo que no Mato Grosso, para a gente encontrar algo parecido, tem que ir lá para o Nortão, onde o pessoal está fazendo loteamentos abertos com área de lazer. Então a gente fez isso em Dom Aquino, na nossa cidade, numa cidade pequena, para mostrar que o que a gente quer fazer é com muita qualidade. Então acho que essa foi a ideia da Becker quando veio investir no Mato Grosso, para o que for fazer, faz bem feito. Aqui em Jaciara, que a gente está com o empreendimento em andamento agora, a gente está fazendo tudo com muito carinho e com muito cuidado. A gente está nas etapas iniciais agora, fazendo de uma forma que a gente tem certeza que não vai dar problema mais para frente, que esse é o nosso objetivo. Então tudo que a gente vai fazer, mesmo que às vezes é um empreendimento que não seja tão grande, mas ele tem uma grandeza de ser bom, de ser de qualidade. Essa é a ideia da Becker e da J. Becker aqui no Mato Grosso. Nessa negociação, Alisson, teve algum momento que você achou que ia dar errado? Alex, empreender com loteamentos é algo bem complexo. Então, a gente recebe proposta de áreas, de locais, quase todos os dias. E a gente tem que escolher bem, porque a gente sabe de vários empreendimentos que começaram e não terminaram. Por quê? A aceitação do mercado pode ser difícil, a parte de licenciamento ambiental pode ser complicada. Então, todo o processo ele tem que ser bem estudado e ter bastante cautela para a gente não ter nenhum problema. Alisson, então agora eu acho que para as pessoas entenderem um pouco sobre a J. Becker Loteamentos. Então, nós sabemos que a J. Becker iniciou na cidade de Dom Aquino com o primeiro empreendimento, que foi o Residencial Água Azul. Estamos no segundo empreendimento agora, né, que é o Residencial Alvorada, mas que as pessoas consigam entender como que uma empresa grande como a Becker Loteamentos escolheu Dom Aquino para ser seu primeiro empreendimento numa filial. Certo. Alex, Dom Aquino é uma cidade que eu moro, né? A gente gosta de morar de lá, mesmo com as empresas em outra cidade, eu continuo morando lá. E a gente teve a ideia de começar por lá para começar de casa. Para começar de casa Bem mesmo. simples, né? Apesar da cidade não ter naquela época, né? Hoje eu já considero que a gente está vivendo outro momento em Dom Aquino. Mas naquela época a gente não tinha tanto
tanta pujança econômica na cidade, mesmo assim a gente decidiu fazer por lá para começar de casa mesmo. Tinha uma área que era do seu Valdécio e ela era muito próxima do centro, que é a área que a gente fez loteamento. Ela fica uma quadra da praça principal. Então, é algo que não estava fazendo sentido aquela área no centro da cidade e sem urbanizar ela. Então, a gente decidiu começar por ali, começar pequeno, né? Primeiro passo, fazer em casa. Só que acabamos fazendo um loteamento um pouco grande até para a cidade, né? 320 lotes para Dom Aquino, mas fizemos bem feito. Fizemos com qualidade, com espaço de lazer aberto. Foi com um verdadeiro carinho de um Dom Aquinense. Com carinho e também para mostrar que a gente veio para o Mato Grosso, a Becker veio para o Mato Grosso para fazer algo de qualidade. Então esse é o nosso cartão postal. Quando a gente fala em algum outro empreendimento da J. Becker, que é o que a gente está fazendo em Jaciara agora, tem a referência não aqui, né? A gente pede pro pessoal, tá lá, tá pronto, vai lá ver como é que ficou. E ficou muito bem feito. A gente é elogiado por todo mundo pelo empreendimento que a gente fez lá. Certo, Alisson. E após Dom Aquino, agora nós já estamos aqui em Jaciara, né, para o segundo empreendimento da empresa. O que levou a escolher como segundo empreendimento Jaciara? Foi só por ser vizinho de Dom Aquino? Também por ser vizinho, não vou falar que não, mas só que Jaciara, ela já é a principal cidade da nossa microrregião aqui do Vale do São Lourenço. Então, se a gente pegar os moradores de Jucimeira, São Pedro da Cipa e Dom Aquino, eles utilizam Jaciara como centro comercial. Então, a gente vê uma capacidade de Jaciara de ser realmente esse centro que as pessoas vão investir. Se a gente pegar, por exemplo, a nossa capital, Cuiabá, e ir para o sul, primeira cidade que ele vai encontrar, Jaciara. Se você olhar a capacidade, o aproveitamento que a gente já tem hoje, o potencial que a gente tem para aproveitar mais dos recursos naturais e do turismo de Jaciara, então que tem coisas muito, muito bonitas. Então, acredito que a gente está numa cidade que tem uma capacidade econômica e de turismo bem forte. A gente também está numa região, que é essa região aqui do bairro Santo Antônio, que a gente está fazendo empreendimento, é uma região que está se expandindo em Jaciara. Então a gente acabou de ter a inauguração do batalhão da polícia, do novo batalhão da polícia aqui bem próximo do loteamento. A gente tem a escola militar aqui perto, tem projeto da prefeitura da rodoviária que é bem próxima, ser a futura prefeitura. Então acredito que essa região aqui vai crescer bastante. Então foi uma oportunidade. A gente tem encontrado essa área aqui, é uma área plana, uma área que é carente, Jaciara é carente de área plana ainda para fazer loteamento. Sim, sim. E Jaciara estava precisando de um loteamento para esse lado, um loteamento de qualidade. Então, eu acredito que a gente fez uma boa escolha e vai ser muito bom para o município. Então, Alisson, como a gente sabe que a decisão de você escolher uma área, como a gente sabe que a decisão de você investir hoje milhões num loteamento, eu acho que uma pergunta que não quer calar, por mais que você estava junto ali da grande Becker Loteamentos, teve algum momento que você achou que ia dar errado? Alex, errado não, porque tudo que a gente faz é bem planejado. Então, a gente tem pé no chão, foi uma das coisas que eu aprendi com meu pai. Antes de dar um passo, verificar se você tem todos os recursos para executá-lo. Então, a gente faz um estudo, tanto da área e dos recursos que a gente precisa para fazer um loteamento, a gente faz ele bem feito, bem calculado, para não ter esse tipo de problema. O ramo de loteamento é um ramo bem complicado, bem complexo, e tem vários aventureiros que se dão mal, porque a gente faz um adiantamento muito grande de recursos para depois fazer a venda. Então, antes mesmo de um projeto ficar aprovado, dele ser aprovado, tem muito gasto com regularização da área, com, às vezes, alguns acessos que você tem que providenciar. Então, são várias coisas. Os projetos de engenharia são caros, as taxas de cartório, da SEMA. Então, é um conjunto de coisas antes do projeto. Depois você começa com a parte civil, que é bem cara também. São vários materiais caros, aluguel de equipamento e bastante despesa com todo o material para fazer a infraestrutura. E por fim você vai fazer uma venda, e geralmente a venda de loteamento você tem que dar condições para o cliente, então você acaba não tendo aquele valor investido de volta imediatamente.
Então você tem que fazer um planejamento bem grande, tanto das etapas de licenciamento e também dos recursos financeiros necessários para a obra. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser bem calculado para realmente não tem que ter esse medo de dar errado, mas tem que trabalhar para a gente dar os passos certos e não acontecer de dar nenhum erro. É isso aí, Alisson. A gente vai encerrar aqui agora o bloco da história da J. Becker e da Becker Loteamentos e vamos passar para o nosso próximo bloco. Alisson, agora a gente vamos falar um pouco sobre o Alvorada, né, que é o empreendimento que a gente está em construção aqui em Jaciara. As pessoas passam aqui na frente hoje, elas veem obra e máquinas. E eu quero perguntar especialmente para você, o que elas não enxergam? Alex, eu acho que uma das coisas mais importantes de um loteamento e que as pessoas não conseguem perceber, até porque não é o ramo delas, então as pessoas acabam não percebendo, mas a gente está aqui para explicar. A drenagem fluvial ela é muito importante porque ela vai evitar os problemas de alagamento, problema de excesso de água no pavimento, que pode acarretar problemas também na qualidade, na durabilidade do asfalto. Então, esse momento, a gente está trabalhando essa parte que é escondida, que é embaixo da terra. Então, a gente está fazendo toda a drenagem de uma forma bem adequada para essa região. Conseguimos concluir toda a colocação de tubos de drenagem. Falta apenas a parte da descida do penhasco, que a gente vai ter que fazer também a descida dessa água depois, posteriormente no penhasco, que vai ser uma das próximas etapas. Já fizemos as caixas onde os tubos se encontram e agora a gente está finalizando a compactação da terra, porque cada vez que você retira a terra do solo natural, quando você vai recompor, você não pode simplesmente jogar a terra lá e tampar, porque ao correr do tempo, essa terra ela vai acabar cedendo e vai acabar, como essa drenagem é feita no local do pavimento, vai acabar tendo um afundamento. Então, para não ter esse problema, para a gente garantir que não vai ter problema nenhum, a gente tem que vir compactando camada por camada. Então, é um processo demorado e que algumas consultoras ignoram, mas a gente não vai ignorar, porque a gente não quer ter problemas aqui. Então, é isso que está acontecendo. A gente está finalizando a etapa de drenagem, depois a gente vai entrar na parte de rede de água, para posteriormente fazer a terraplanagem já das vias dos pavimentos. Certo. Eu costumo dizer, né, Alisson, as pessoas só costumam enxergar o loteamento quando já chega na fase de pavimentação. Mas, gente, quando chega na fase de pavimentação, o Alisson, melhor que ninguém para dizer para vocês, já é o final. Então, o final já tá bem perto, né? Já muita coisa aconteceu por trás disso daí, né? E nessa parte, Alisson, aí, qual é a parte mais trabalhosa do loteamento? Seria a parte pluvial mesmo? Eu acredito que sim, a parte que demanda mais tempo é a parte de escavação e assentamento dos tubos. Depois a parte de compactação da própria, de onde vai ser a via, subbase e base, a parte de pavimentação, meio filtro, são todas etapas bem rápidas. A própria elétrica também, que é a última fase, são todas etapas bem rápidas. Então, mais demorado é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente está fazendo a parte que demora mais. E a gente acredita que ainda no período da seca a gente avance para a parte de pavimentação. Gente, eu faço parte do Alvorada, como muitos de vocês que me conhecem sabem, né? Eu faço parte hoje da empresa J. Becker Loteamentos. E a gente esquece, quando a gente fez a abertura oficial do plantão de vendas, um dos secretários que esteve aqui presente, né? A prefeita não pôde comparecer, mas o secretário ele deixou uma coisa que ficou bem marcada. Não sei se chegou para falar para o Alisson também, mas ele parabenizou por a gente ser um loteamento que em fase inicial de obra já está tudo regular. Então nós temos aqui 178 lotes, né, Alisson? Todos já com matrícula regularizado, com licença ambiental na SEMA e tudo mais. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Alisson. O quão importante é para você ter um reconhecimento desse nível de uma prefeitura, de a gente ser um dos primeiros, assim, que em fase inicial de obra já tá tudo regular, tanto que aqui na placa na frente a gente tem um adesivo do CREA parabenizando a J. Becker Loteamentos por em fase inicial de obras está tudo regular. Então, Alisson, explica um pouco assim, para quem não conhece a J. Becker, a grandeza da Becker, o quão importante é essas regularizações estar em dias. Sim, Alex. Assim, é lei, né? E todo mundo tem que cumprir.
cumprir. Então, a gente só faz o que for correto. Então, a lei de loteamentos, ela é bem exigente com os projetos que têm que ser feitos, as aprovações ambientais e de cartório que têm que ser obtidas antes do início da comercialização. Então, é uma coisa que a gente cuidou bastante. Enquanto não tinha as autorizações, eu sempre falo, não, a gente tem projeto de loteamento, a gente não tem loteamento ainda. Só tem loteamento depois que tiver tudo certo e registrado no cartório. Então, hoje a gente já tem matrículas de todas as áreas, tem todo o licenciamento ambiental da prefeitura para poder executar as obras do loteamento. E no final, na conclusão das obras, a gente vai ter a entrega, o alvará de entrega do loteamento para dar o habite-se, para cada um poder construir nos seus lotes. Então, acho que é uma premissa da Becker só trabalhar com coisas regulares. Inclusive, às vezes eu escuto falar de loteamentos rurais, de algumas coisas aqui na região que aí você vai falar, mas tem matrícula? Não tem matrícula. Mas você vai investir seu dinheiro em algo que você não consegue ter uma garantia de que aquilo lá é seu, que pode dar um problema, que o Ministério Público pode entrar depois e embargar tudo. Então, acho que é uma preocupação que as pessoas têm que ter aqui no município. As pessoas, às vezes, investem nisso e eu não acho que é seguro. As pessoas têm que investir em algo que está tudo correto. Então, essa é a base da Becker. A Becker, ela trabalhou com parceiros em todas as etapas. Desde as etapas iniciais, a gente tem um parceiro aqui, que é o nosso terrenista, né, que é a pessoa que era proprietária da área, até nas etapas finais, que o nosso cliente é nosso parceiro também, que muitos clientes eles compram porque eles querem investir, e a parceria é dar algo palpável para essa pessoa que quer investir, não algo que essa pessoa vai ter problemas futuramente. É isso aí, galera. Vamos terminar mais um bloco agora e vamos já iniciar outro bloco aí. Sobre essa escolha do Alvorada, né? Agora quero que você explique também para as pessoas que estão aqui nos assistindo como surgiu essa ideia desse nome, Alvorada, o porquê Alvorada, mas eu acho que, como você mesmo relatou, Jaciara é carente com espaços planos, né? Com terra plana. Então a escolha foi muito sábia. Então, assim, queria te fazer uma pergunta, mas vamos pular um pouco assim o script e perguntar assim mais por uma coisa pessoal mesmo. Você acha que as pessoas não perceberam? Por que demorou tanto para as pessoas começarem a enxergar para esse lado de Jaciara sobre um investimento desse tamanho? Olha, Alex, primeiro vamos falar do nome, né? Alvorada. A gente escolheu esse nome por conta do nascer do sol. Então, a alvorada está relacionado aquele horário que o sol está nascendo. E se a gente teve essa ideia porque a gente está na beira de um penhasco aqui. Então, a gente está do lado oposto do que já foi construído em Jaciara, na beira do penhasco. O outro lado, que inclusive tem um mirante da prefeitura, um mirante bonito, de vidro, né? Muito lindo. Lá a gente vê o pôr do sol. E aqui no nosso penhasco, desse lado, a gente vê o nascer do sol. Então, esse é o motivo do nome Alvorada. E quando você chegou nessa área, teve aquela sensação de que é aqui? Sim, com certeza. A área é muito, muito bonita, é uma área bem com a topografia ideal para um loteamento, levemente inclinada, com possibilidade de a gente fazer uma boa drenagem fluvial. Então, quando a gente viu a área, ela é a continuação da Avenida Chavantes, que é uma das principais avenidas da cidade. Então, eu acredito que essa área aqui ela tem tudo para ter um grande futuro. Até porque há um projeto do DENIT para a rodovia sair da cidade. Isso é interessante. No fundo da nossa área que a gente está empreendendo, depois do penhasco, o DENIT já indenizou a passagem da rodovia. Por algum motivo, não sei se político ou econômico, não aconteceu ainda esse desvio da rodovia para fora da cidade. Mas quando ele acontecer, e com certeza vai ser nesse local que eu imagino, porque o DENIT já indenizou, e vai ser nos fundos do loteamento. Então, se a gente pensar num futuro a longo prazo, pode ser que a nova entrada de Jaciara, em vez de ser na Chaleira Preta ou lá na Serra dos Pauzinhos, onde tem as entradas hoje ali na Rosa dos Ventos, talvez seja aqui, entrando pelo Alvorada ou bem próximo daqui. Eu acredito muito nisso. Você acha que o maior diferencial do Alvorada aos 10 anos seria isso?
que você passa para o público hoje se alguém te perguntar assim, qual que é o diferencial do seu empreendimento hoje em Jaciara? Se a gente falar em 10 anos, né, Alex? A gente provavelmente já vai ter desenvolvido outros loteamentos aqui em volta, com certeza. A gente tem uma área muito boa ao sul do loteamento, outra área muito boa ao norte. A parte ao sul a gente está praticamente fechado, ainda não tem contrato, mas está praticamente fechado com os donos da área para a gente fazer também um loteamento. Então, eu acredito que essa região ela vai se valorizar muito por conta do desenvolvimento, que ela não vai parar de crescer. Esse lado a gente já tem também, tem o fórum, que está até mais longe que aqui, então tem bastante coisa acontecendo aqui, tem a IFMT, tem bastante coisa acontecendo aqui em volta, então eu acredito que essa área vai se valorizar muito. Eu acho que quem perceber isso agora vai conseguir colher frutos. É isso aí, galera. Vamos terminar aqui mais um bloco. Agora a gente vai para um bloco bem interessante, que eu acho que a maioria estava esperando saber sobre isso, né? Tem muita coisa que parece clichê, mas na verdade a gente precisa ouvir para crer, né? Vamos dizer assim. Então, sobre investimento hoje, Alisson, você, como sócio-diretor da J. Becker Loteamentos, quando que um cliente normalmente ganha comprando um terreno? Alex, é no início, né? Quem compra antes, quem acredita, ele tem essa valorização maior. Aconteceu isso em Dom Aquino. Então, Dom Aquino, a gente tinha uma tabela de preço e ela vai aumentando gradativamente conforme vai chegando próximo das etapas finais do loteamento. E até por respeito ao cliente que comprou primeiro, lá em Dom Aquino a gente sempre aplicou os reajustes na tabela de preço para poder valorizar o lote. A pessoa compra, ela quer ter uma valorização, então a gente parte dessa premissa aqui, ó. Independente se é para compra, para investimento ou se é para uma compra do imóvel próprio, a pessoa tem essa visão quando ela vai comprar um lote. Ela quer valorização. E agora, Alisson, puxando o gancho. Você acabou de responder para a gente quando o cliente ganha comprando um lote. E na sua opinião, quando que o cliente perde comprando um lote? Alex, perder comprando um lote normalmente não perde, né? Porque o mercado ele tende a valorizar. O mercado imobiliário em si ele já valoriza, de lotes também, por conta do crescimento da cidade, ele vai valorizando cada vez mais ainda. Ele perde, tem sim a possibilidade de perder, quando ele não escolhe bem o que ele vai comprar. Se ele compra algo que não tem procedência, se ele não pesquisa a empresa que está envolvida nesse projeto, se realmente ela tem capacidade de executar esse projeto, de entregar, verificar também o que essa empresa já fez, se ela faz algo com qualidade. Então, os riscos maiores estão relacionados a isso, a empresa às vezes não entregar ou ela fazer com má qualidade. E também aquilo que eu já tinha falado sobre a legalidade, né? Então, às vezes, se você estiver adquirindo algo que não está legal, pode ocorrer um embargo, alguma coisa aí, e o seu investimento ficar pausado ou até ser perdido. Então, eu acredito que o cliente tem que cuidar, para ele não perder, ele tem que cuidar aonde ele está investindo, com quem que ele está investindo. Então, Alisson, e de acordo com tudo que você falou, eu acho que a maioria dos clientes sempre são muito preocupados com o preço, né? Você enxerga hoje em loteamento preço barato como oportunidade? Alex, acredito que não, né? As obras de loteamento não são baratas. Então, se tem algo muito barato, desconfie. A gente tem uma premissa de fazer algo sempre competitivo, com um bom custo-benefício. Foi o que a gente fez em Dom Aquino e é o que a gente está fazendo agora em Jaciara. Então, os custos do loteamento eles são bem altos. Então, se a incorporadora não fizer um preço que pelo menos remunera esses custos, ela vai tomar prejuízo e isso a longo prazo pode causar um problema. Ela vai lançar, talvez fazer um outro lançamento com preço barato também para cobrir o prejuízo do primeiro e vira aquela bola de neve e uma hora ou outra a bomba vai estourar. Então acredito que o interessante é uma boa compra, ela é pelo um preço justo, não muito barato. Talvez o muito barato tenha algo errado. Legal. Então, gente, vamos encerrar aqui mais um bloco, tá? Já vamos passar para o próximo bloco aí de pergunta. Agora a gente vai para um bloco bem interessante, galera. Esse bloco chama Futuro. Alisson, na sua visão hoje, vamos imaginar que nós já estamos aí em 2035. Como estará Jaciara?
Olha, eu vejo que Jaciara está em crescimento. Então, 2035 são quase 10 anos. Acredito sim que Jaciara ela vai estar bem maior e bem mais envolvida, principalmente aqui na região do Residencial Alvorada, por conta dos investimentos públicos e privados também que estão sendo feitos para cá. Então, acredito que Jaciara tem um potencial e ele está se desenvolvendo para o nosso lado. Legal. E o que que você acha, na sua opinião pessoal, Alisson? Em 2035, o que que as pessoas vão falar sobre o Residencial Alvorada? Eu acredito que, como é o primeiro empreendimento aqui nessa região e acredito que a gente vai fazer outros, vai ser a referência. Um loteamento bem feito, já povoado até 2035, com certeza, e que demonstra a qualidade do que a gente está fazendo. Até porque a gente precisa demonstrar essa qualidade, porque não é o único produto que a gente vai fazer aqui em Jaciara e aqui na nossa região. Então a gente precisa fazer bem feito para poder vender o nosso peixe no futuro. Gente, a pergunta é de futuro, né? Então não tem muito o que dizer. A gente acredita bastante nesse projeto do Residencial Alvorada. A gente tem profissionais capacitados para isso. Logo, logo vocês vão estar vendo que um dos nossos convidados vai ser o engenheiro da obra para estar falando como que é as etapas de construção de um loteamento. E vamos encerrar aqui o bloco sobre futuro. Agora a gente vai para um bloco, até costumo dizer que é um pouco polêmico, até para o nosso público poder entender um pouco, né? Então, Alisson, na sua opinião hoje, como sócio-diretor da J. Becker Loteamentos, você acha que hoje existe muita gente vendendo lote sem saber vender loteamento? Acontece, né, Alex? Então a gente tem pessoas que trabalham sem ser profissionais, né? Os profissionais de venda de imóveis são os corretores de imóveis, devidamente credenciados no Conselho Regional. Então é uma das premissas nossas como empreendedora, como incorporadora, é procurar os profissionais que atendam pelo menos esse requisito. E mais, né? Que consigam atender as expectativas do cliente, atender bem o cliente e não fazer uma venda só pela comissão. Fazer uma venda porque é o negócio dessa pessoa, é o que ela gosta de fazer e que ela faz bem feito. E você acha que o cliente consegue perceber isso? Consegue. O cliente consegue. A parte da legalização, ele consegue, se ele tiver interesse, ele consegue procurar. E a parte de atendimento é perceptível, né? A pessoa que é experiente e que tenha vontade, né? Às vezes não tem muita experiência, mas tem vontade e queira fazer bem feito, ela acaba entregando um serviço de mais qualidade e o cliente percebe e compra. E olhando hoje como diretor de uma loteadora, o que que separa um corretor comum de um consultor de grande porte? Eu acredito que o consultor, são os corretores, né? Mas os que têm o nosso respeito e é os que a gente busca para a nossa equipe, são as pessoas que são os profissionais que querem entregar o que o cliente precisa e não o que ele realmente precisa. Porque o corretor, tudo é negócio, então ele está procurando a comissão dele, ele está procurando ganhar o dele. Mas se ele vender com esse objetivo apenas, ele vai vender para o cliente uma vez só. E se ele fizer o que o cliente quer, ele for atrás de atender as necessidades do cliente, encontrar a melhor solução para o cliente, ele vai ter mais vendas desse cliente futuramente e vai ter também as vendas que esse cliente vai indicar. Então, acho que está aí a diferença. É procurar entender o que o cliente precisa e atender, não o que é a necessidade interna daquele corretor. Viu aí, galera? Fica aí a dica do diretor de um loteamento explicando para vocês aí o que separa um corretor comum de um consultor de sucesso. Esse bloco ele é bem curto, tá? Então a gente vai encerrar já esse bloco aqui. Vamos para o próximo bloco. Agora a gente já vai para a finalização, né, do nosso podcast aqui. E essa é uma pergunta muito importante, Alisson, que é para um pouco para a gente refletir sobre o futuro, refletir sobre as coisas, para saber se deu certo, né? Se todos os nossos objetivos deu certo. Então eu vou querer terminar de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você imagine, Alisson,
daqui a 20 anos alguém esteja assistindo esse podcast hoje. E você ficaria feliz de saber que uma pessoa enxergou nesse podcast? Eu acredito que ficaria feliz em saber que a pessoa, nesse momento, nos dias atuais, ela investiu com a gente, e daqui em 20 anos, que seria a sua pergunta, essa pessoa estaria satisfeita com o investimento que ela fez e com os frutos que ela colheu, trabalhando com a gente, investindo com a gente. Eu acho que isso me deixaria também feliz, porque essa é uma das premissas que a Becker trouxe em Santa Catarina e que a gente quer compartilhar aqui no Mato Grosso. Todo mundo ser parceiro, investir junto, para todo mundo ganhar junto. É isso aí, galera. Obrigado aí. Então, galera, o podcast ele vai se finalizando aqui, né? Nosso primeiro episódio aí, a nossa saga de podcast aí. Quero que vocês acompanhem, se inscrevam no canal aí, já deixa o like. E eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui que grandes visões começam com pequenas atitudes. Então, alguém enxergou, teve uma visão de futuro para isso poder estar acontecendo. E hoje vocês viram os bastidores de uma empresa de loteamento, vocês viram como que funciona todas as etapas, desde escolha, a etapa de construção, a etapa de investimento, a etapa de visão de futuro, e isso é primordial. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de seguir aí e deixar o joinha, tá? E eu quero agradecer, Alisson, obrigado, cara, Valeu, Alex. por essa parceria de sempre, obrigado aí por ser o primeiro a aceitar esse convite. Valeu. Isso já é um sucesso, vamos declarar coisas boas e declarar que o Alvorada vai ser um sucesso imenso. Amém. Amém? Valeu. Obrigado, gente, Alex. até o próximo. Valeu.